Olá, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez com um vídeo aí definitivo. Começando aí agora mais um estudo, falando aí sobre falso profeta. Falando baseado em Jeremias. Jeremias capítulo 14. Vamos falar um pouco sobre Jeremias 14. Sobre os falsos profetas, que vem muitos se levantando aí nas redes sociais, na internet e outros lugares do mundo também, né? Vamos fazer esse estudo aí mais ou menos em 2 vídeos ou 3 vídeos, vamos ver conforme vai sair, né? Mas acredito que vai ser mais ou menos em 2 vídeos falando sobre os falsos profetas. Jesus já nos alertou sobre esse assunto, né? Mas vamos falar sobre Jeremias capítulo 14, deixar ele dar uma reforçada no assunto, e depois nós vamos, né, ver o que Jesus diz, o que o apóstolo Paulo fala, né, sobre muitos falsos profetas, muitos falsos ministros, né? E hoje aí tá empesteado disso nas redes sociais, internet, né? Então vamos fazer aí mais ou menos em 2, 3 estudos para esclarecer esse assunto, né? Aqui na série As Profecias para o Tempo do Fim, aqui a gente estuda, aqui a gente debruça sobre a palavra de Deus, e aqui a gente estuda mesmo, né? Não tem esse negócio de ficar tampando o sol pela peneira, não, né? Então aqui é 8, é 80, não tem esse negócio de ficar tampando o sol pela peneira, ficar falando, mas não pode falar essas coisas porque não sei o que. Não, aqui a gente fala abertamente o que tem que falar, isso é bíblico, tem que falar, e não tem assunto, entendeu? Então falso profeta tem que ser desmascarado, falso profeta tem que ser como os profetas de antigamente, né? Como Moisés fez, como Elias, né? Falsos profetas, eles eram desafiados e eles eram desmascarados, né? Profetas de Deus, ele tem que ter peito e para cima, né? Então temos que pregar a mensagem de Deus de acordo com o que Deus manda. Então nós vamos ler Jeremias capítulo 14, mas eu quero deixar aqui 2 versos para a gente poder entrar aqui sobre o tema os falsos profetas. Quero citar Isaías capítulo 8, verso 20, que diz lá que a lei e o testemunho, se eles não falarem, isso aí é uma referência, né, ao povo de Deus, ao profeta de Deus, né, que se diz profeta de Deus, mas tem que ter, né, a lei e o testemunho, né? Então, quer dizer, se eles não falarem conforme a lei e o testemunho, né, então não há luz neles, né? São o quê? São falsos profetas, né? Que são falsos ministros. Outro verso também está lá em 1 João capítulo 2, versos 3 a 6, onde diz assim: e nisto conhecemos se guardemos seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda o seu mandamento é mentiroso. Então, que fique bem claro. Fique bem claro. Por isso que devemos estudar a origem da nossa fé, devemos estudar a origem de nossa igreja, devemos estudar a origem de nossas fontes. Por quê? Porque, como diz Cristo, isso não foi na época de Cristo, foi nos tempos de Jeremias. Já havia falsos profetas, já havia falsos ministros, já havia muitas coisas ruins dentro do povo de Israel, como existe hoje dentro da igreja, muitas pessoas ruins, falsos pastores, falsos ministros, né? Então nós vamos debruçar sobre esse tema
e vamos deixar que a Bíblia nos responda, né? Será que todos os profetas são profetas de Deus? Será que todos os caminhos levam a Roma? Será que todas as igrejas levam a Deus? Então vamos deixar que a Bíblia responda esse assunto, né? Então já deixei 2 versos importantes, né? Logo de cara. Se o profeta não tiver luz, não tiver lei de testemunho, não tem luz, não é verdadeiro profeta. Se ele diz que é profeta, diz que conhece a Deus, faz milagre, faz cura, dança reteté para baixo para cima, né? A vida é movida a reteté, mas não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. Fiquemos espertos nesse ponto, né? Mas agora vamos deixar o que Jeremias tem a falar para nós, já na sua época, né? O próximo estudo vamos estudar sobre a época de Jesus e os apóstolos para frente. Vamos ver o que eles tinham em mente sobre esse assunto. Mas vamos ler Jeremias. Jeremias capítulo 14, verso 14. Diz assim: Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei. Diz aqui: eu não os enviei, nem lhe dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Então eles estão profetizando para vocês falsas visões. Diz mais aqui: falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes, né? Verso 15. Por isso assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviados, e que dizem: nem guerra, nem fome alcançarão esta terra, aquele mesmo profeta perecerão, pela fome, pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém. Meu querido, como nós lemos no texto, na época de Jeremias, já existia muitos falsos profetas que eles saíam em nome de Deus, falando que era profeta de Deus, né? Falando que Deus os enviou como profeta. Falavam que tinham visões, que na verdade não tinha nada de visões. Porque Deus fala na Bíblia, que eles falam que eu enviei, e eles têm visões da minha parte, têm adivinhações. Só que Deus fala assim, eles falam que eu enviei, mas eu não enviei ninguém. Então quer dizer, está se referindo o quê? A falso profeta no tempo de Jeremias, né? Então quer dizer, eles tinham visões, mas não eram visões da parte de Deus. Eles tinham adivinhações, adivinhava o futuro, adivinhava isso, adivinhava aquilo, mas não eram adivinhações de Deus. Deus não estava com esse profeta. Por quê? Porque segundo Isaías capítulo 8, 20, esse profeta não tinha luz. Eles não tinham a lei e o testemunho. Meus amados, o profeta, o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro ministro, o verdadeiro pastor, o verdadeiro bispo, o verdadeiro padre, seja quem for, se eles não tiverem a lei e o testemunho, eles não têm luz. Isaías capítulo 8, 20 confirma isso aí. E lá em 1 João, o texto é claríssimo. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Então, quer dizer, 1 João também está sendo claro. Então, no tempo de Jeremias, já tinha muitos falsos profetas. Pessoas que falavam que tinham visões,
falava que tinha adivinhações, adivinhar o futuro. E falava que isso aí vinha de Deus. Deus fala, não, esse profeta eu não conheço. Eu nunca vi esse profeta. Falou que eu enviei ele. Não, mas eu não enviei ninguém. Então são o quê? São falsos profetas revestidos do quê? Revestido de Bíblia. Revestido do quê? De templo de Jerusalém. No próximo estudo vamos estudar sobre os falsos profetas. Jesus já disse isso. Falso profeta. Os escribas e fariseus viviam no templo. Com as belas roupas. Orava em voz alta. Gritava dentro do templo. Pulava, dançava reteté para baixo para cima. Tinham visões. Pregar, faziam cura, faziam não sei o quê. Jesus falava aí, bando de hipócrita. São como sepulcros caiados. É como se Jesus estivesse falando para ele. Falava, vocês têm que rever os conceitos. Rever as fontes, a origem de onde vocês estão vindo. A palavra de onde estão pregando. Ah, mas nós estamos pregando sacrifício no templo. Não, mas eu não mandei pregar sacrifício no templo. Eu mandei você curar os enfermos, os doentes, os cegos. E Jesus falou que nos últimos dias, o apóstolo Paulo falou, vamos estudar no próximo estudo. O apóstolo Paulo falou, muitos falsos profetas se levantando. Jesus falou, muitos falsos profetas, falsos cristos estão se levantando. Pessoas fazendo milagre para todos os lados. Pessoas fazendo cura para todos os lados. Pessoas trazendo água ungida, não sei de onde, do Rio Jordão. Pano ungido, chapéu ungido. Aí não sei o que, bispa de tal, não sei o que, pastor de tal, não sei o que, bispa não sei do que. Está cheio de falsos profetas. Pessoas que se dizem ter visões, mas essas visões não é de Deus. Pessoas não têm Isaías 8:20 na vida espiritual. Está cheio de falsos profeta por aí na internet, nos canais, YouTube, Facebook, tá cheio de falsos profetas. Pessoas que não debruçam com humildade diante da palavra de Deus, começam a pregar boboseira e lorota na internet. Ah, mas a igreja de fulano está errado. Ah, mas a igreja de fulano está errado. Como faz o CACP, Centro Apologético e Pesquisa. Pesquisa o quê? Pesquisa a vida alheia dos outros. Os caras são uma piada. Esse dia tá passando uma pregação dele, mais ou menos umas 2 horas. Falando mal de igreja de tal. A igreja toda começava a dar risada. O irmão, o pastor Flávio Martinez pregando ali, falando mal da igreja tal. Ah, mas a igreja tal é todo mundo dando risada. Quer dizer, todo mundo vai atrás da carruagem. Deu vontade de rir, não sei se dá vontade de rir dele que está pregando ou do povo que vai atrás. Quer dizer, são um bando de piada. Dá vontade de rir de vocês. No estudo da Bíblia, vai tudo no que Flávio Martinez diz, pastor Elias fala. Temos que estudar a palavra de Deus. Falou do pastor Rodrigo Silva. Ah, mas o pastor Rodrigo Silva não tem que entrar em outras igrejas para pregar. As pessoas convidam porque as pessoas gostam da pregação. Ele não vai lá pregar doutrina de sábado, doutrina não sei do que, não. Ele vai pregar a palavra de Deus. Pastorzinho de fundo de quintal. Pastor Flávio Martinez. O cara se diz apologista da palavra de Deus, tem um comportamento tão infantil, tão tolo desse jeito. Quando não é ele, é o pastor Elias. Quando é o pastor Elias, é o pastor o Rafael Lessa. Quando é Rafael Lessa, é o Paulo não sei do que. É o outro que foi lá no programa Vejam Só, quando eles vão lá no programa Vejam Só, eles levam uma surra de Bíblia, não tem argumento.
teologia dele é muito fraco demais. Centro apologético que pesquisa o quê? Teologia de vocês é muito fraco. Não são capazes de debater com eles. Já falei isso e torno a repetir de novo. A apologia de vocês são fracos demais. É a mesma coisa eu começar a pregar aqui, começar a se engrandecer mais do que os outros. Entendeu? A minha teologia, ela se torna fraca demais, se torna terrena. Temos que pregar a palavra de Deus. Pastor Elias, Frau Martinez, vive com dor de cotovelo dos adventistas do sétimo dia. Eu acho que você tem vontade de se tornar um adventista do sétimo dia. Não é possível. Dá vontade de rir de você. Né? De olho assim, tem dó dele, porque não sabe fazer outra coisa a não ser criticar. Pessoa que se diz cristão com espírito de crítica na vida. Então dá vontade de rir. Aí vai no Veja um Só, leva uma surra de Bíblia. Aí vai não sei aonde, leva uma surra de Bíblia. Então dá dó de vocês. Tem hora que dá vontade de chorar. Fraco demais. Teologia é fraco demais. Entendeu? Apologia é fraco demais. Centro de pesquisa. Pesquisa o quê? Pesquisa a vida alheia, a vida dos outros. Criticar os outros. Jeremias no tempo de Jeremias já tinha esse problema. Falso profeta. Depois fala que Rodrigo é um falso profeta. Fala que Leandro Quadro é um falso profeta. Os testemunhos de Jeová é um falso profeta. Viu? Cada um segue o que quer. Falando mal de igreja, falando mal de religião, falando mal de pessoa. Centro apologético, fraco demais. Entendeu? Então tem hora que dá vontade de rir, porque é uma piada. No tempo de Jeremias já existia isso aí, muito falso profeta. Né? Pessoas ridículas. Pessoas que não seguem a Deus, como diz Cristo. Não entram e não deixam os outros entrar. Entendeu? Fica atrapalhando quem quer ser salvo. Entendeu? Então, coitado de você, pastor Flávio Martinez. Vai debater com o Rodrigo Silva. Olha, dá até dó. Entendeu? Vai, nem queira debater com ele, porque você é fraco demais. Sua teologia. Entendeu? Sua falácia, sua teologia, sua apologia, seja lá que ologia você quer levar. Entendeu? É fraco demais a sua teologia. Entendeu? Aí tem muitos canais aí pregando lorota na internet. Pregar a palavra de Deus tá aqui, ó. Tá cheio tem pregar Isaías 8:20. Tem que ter a lei, o testemunho. Ah, mas isso aí foi para o tempo de Israel. Não, assim diz vocês. Espertalhões da internet. Vocês que querem pular de um galho para o outro, querem tentar dibrar a palavra de Deus. Você tem que ser jogador de futebol. Porque tentar dibrar, joga para cá e dá uma cabeçada, tal. Entendeu? Então vocês são uns macaquinhos pulando de um galho para o outro. Então tá de rir de vocês. Piada. Os falastrões da internet. A gente ri, mas é sério, meus amados. É sério isso aqui. Quanto muita gente querendo levar a palavra de Deus a sério. Essas pessoas estão aí tentando atrapalhar a vida das pessoas. Pessoas que tá com o coração ferido. Com o coração quebrantado. Família já espedaçado. O casal à beira de uma separação. Filho nas drogas. O pai no vício. Aí encontra as mensagens dessas lorota na cabeça dos outros. Vamos pregar o amor de Deus. Pregar a palavra de Deus para a pessoa. Do jeito que tem que ser pregado. Quer dibrar a palavra de Deus? Vai num campo jogar futebol. Quer uma muleta para andar? A gente compra uma muleta, vocês compram uma muleta. Agora querer fazer Deus de muleta, não. Aqui no programa Profecias para o Tempo do Fim não tem. Aqui não é bata de frente.
Estamos daqui para esclarecer. Isaías 8 diz, a lei é o testemunho. Se vocês não falarem que forma é lei, testemunho, jamais verão a alva. Não tem luz em vocês. Tá cheio de gente por aí, meus amados. Tendo visões, diz que tem visões. Ah, tem visões do Brasil. Ah, tem visões não sei do que. Ah, mas profetizar não sei o que. Ah, tem uma profecia quanto... Viu? Estudar a palavra de Deus. Aí entra na igreja, cai no chão, acabou de usar uma tonelada de droga. Acabou de acabar com o bar de tanto beber. Aí vai na igreja, cai no chão, tá cheio do Espírito Santo. Ah, mas ele caiu no chão, ele chorou, tá cheio do Espírito Santo. Ah, ele tá dançando porque tá dançando pro Espírito Santo, falando em língua com o Espírito Santo. Falando em língua para Deus. Você acha que o Espírito Santo vai usar assim a torto direito qualquer um, meus amados? Ah, você tá drogado aí, tá na nóia, eu vou pegar você, Pessoas querem dar ordem ao Espírito Santo. Vem com essa ideia, é pano ungido, é chapéu ungido, é bispo não sei do que, é pastor não sei do que. Tá cheio de pastor falastrão na internet. De viver assim, diz o Senhor, não vive. Ah, tô cheio do Espírito Santo, cara. A barriga cheia de carne de porco, de imundícia. Final de semana é churrasco, é não sei o que, carne de porco, é linguiça, é não sei o que. Aí de noite tá cheio do Espírito Santo. Aí começa a dançar reteté baixo pra cima. As pessoas são piada, acham que Deus é muleta. Jeremias já viveu esse tempo já de falso profeta. Ah, eu profetizo sobre sua vida. Ah, eu profetizo não sei o quê. Mas cumprir os mandamentos de Deus ninguém quer. Quer pisar no sábado, quer pisar não sei o quê. Ninguém está disposto a obedecer a Deus. Ah, mas estou cheio do Espírito Santo, desconhece a Deus. Ah, mas isso aí eu não guardo. Isso aí foi para o tempo de Israel. Começa de braço, que eu parece que está num campo de futebol. O Espírito de Deus está aí, meus amados. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é convencer a pessoa da vida errada. A pessoa está em transgressão contra a lei de Deus, está lá, 1 João 4:3. O pecado é transgressão da lei. A pessoa precisa ser convencido da lei. João capítulo 16, verso 8 diz que ele nos convencerá do pecado. Você precisa ser convencido do pecado que você está. Está dentro da igreja blasfemando contra o Espírito Santo. Ah, mas estou cheio do Espírito Santo, mas a barriga está inchada de carne de porco. Aí eu danço reteté baixo para cima. Mas o sábado pisa em cima, não quero nem saber. Não tem luz, está cheio de gente que não tem luz dentro da igreja. Por isso que está essa baderna. É ladrão dentro da igreja, é caloteiro dentro da igreja, é veiaco dentro da igreja, pedófilo dentro da igreja. É falastrão, é ladrão dentro da igreja, está cheio disso. Falso profeta. Depois fala que está cheio do Espírito Santo. Mas está ofendendo o irmão que está do lado. Está pisando no calo do outro. Ah, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas deve fulano e não paga. Ah, mas isso aí foi para o templo de Israel. Não, meus amados. 1 João diz. Se você diz que conhece a Deus, tem que guardar os mandamentos de Deus. Se você não guarda, você é mentiroso. Ah, mas sou eu que estou falando? Não, 1 João fala lá. É bíblico isso aí. O verdadeiro profeta tem que viver isso aí.
Não ficar vivendo ilusão de falsas visões, falsas adivinhações. Ah, eu profetizo contra o Brasil. Ah, eu profetizo contra fulana. Ah, eu profetizo contra aquilo. Mas pisa nos mandamentos de Deus, não quer nem saber. Sai da igreja, vive como se não vivesse dentro da igreja. Para ter o Espírito Santo não é assim, meus amados. Temos que debruçar diante da palavra de Deus, estudar, pesquisar a palavra de Deus, não ficar crendo em qualquer mensagem que vê por aí na internet, nas redes sociais. Temos que estudar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz lá: fazer bem, estar atento à palavra profética. Temos que estar atento. O diabo está trabalhando com a Bíblia na mão. Assim como fez no passado, o diabo está fazendo agora, com a Bíblia na mão, enganando as pessoas. Se tem o verdadeiro profeta, tem o falso. O que é falso? O falso é quase igual ao verdadeiro, mas não é falso. Quando você compra um negócio falso, ele é quase igual ao verdadeiro, mas não é, mas é falso. Se tem o verdadeiro, tem o falso. Se tem o falso, tem o verdadeiro. Isso aí é bíblico, isso aí. Se Jesus diz que tem falso profeta, falso Cristo, então tem pessoas que se diz que é pastor, é ministro, mas não é falso. Pessoas que estão dentro da igreja, mas na verdade não está. É um bando de lobos dentro da igreja. Persegue um, persegue outro, fala mal de um, fala mal de outro. Está cheio de falsos profetas por aí. Falsos ministros, pastores. São os verdadeiros comilões. Come o último centavo dos coitados das viúvas, das igrejas, dos fiéis. Que tem de mercenários, não está escrito. Já disse aqui, pessoas que querem fazer Deus de muleta. Quer entrar no céu de qualquer jeito. E não vai entrar, meus amados, não vai entrar. Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Muitos naquele dia vão dizer para mim, Jesus falando. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Jesus fala: mas eu não conheço você. Mas como que o Senhor não me conhece? Expulsei demônio na tua casa. Eu tinha visões, tinha adivinhações, tinha não sei o quê. Como que o Senhor não me conhece? Fala: não, eu não conheço você, eu nunca vi. Mas eu profetizava lá na Praça da Sé, pregava nos trens, nos metrô, pegava não sei aonde. Sim, você pregava, mas não era para mim que você estava pregando. Mas como que não, Senhor? Tá dançando reteté para baixo para cima. Não, mas eu não conheço você. Jesus vai falar: eu nunca conheci você. Você não fez a vontade do meu Pai, que está nos céus. E qual é a vontade de Deus, meus amados? É guardar os seus mandamentos. Jesus fala, e o próprio Jesus fala: e eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai até hoje, e permaneço no seu amor. Se você não tiver Isaías 8:20, meus amados, não adianta, você não tem luz na sua vida. Você pode pregar, você pode ter visões, você pode ter adivinhações, você pode profetizar, você pode dançar reteté para baixo para cima, não adianta. A palavra de Cristo é a mesma. Eu não conheço você, eu nunca conheci. Isso vai ser um golpe fatal, isso aí. É como se ele levar uma apunhalada pelas costas, mas Jesus não vai apunhalar você pelas costas, vai falar a real. O que aconteceu? Você nunca esteve disposto a obedecer a palavra de Deus. Sempre fugiu, sempre dibrou, sempre tentou correr de um lado para o outro. Então que Deus te abençoe, meus amados. Que o Espírito de Deus possa tocar o seu coração.
Que você possa rever os conceitos, as origens, as fontes. Muitas almas estão precisando de você. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Que você seja uma luz na vida daqueles que precisam. Dos drogados, das famílias destruídas. Das pessoas que estão nas drogas, nas bebidas. Que você possa ser uma luz. Você possa ser um profeta de Isaías 8:20. Você possa dizer, falar, não, eu conheço a Deus de verdade. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 3. Eu conheço a Deus de verdade. Jesus falará para você naquele dia. Então pode entrar, bendito do meu Pai. Meus amados, isso não vai ser uma bênção? Não vai ser uma maravilha? Do que Jesus falar para você, eu não conheço você, nunca conheci. Então que Deus te abençoe, meus amados. Deus te abençoe e te guarde. Que dê uma noite de paz. Que o Espírito Santo possa tocar profundamente no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Amém.